Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Marcelo Gumiero e ele é sócio da Agrovalores e também um trader muito experiente de commodities, especializado em opções. E hoje o Marcelo está aqui para explicar para a gente o que aconteceu no mercado futuro de petróleo, em que a gente viu um fato absolutamente inédito, que de repente o preço do petróleo ficou negativo. E no mercado de futuros, a gente sabe que tem muita variação de preço, tem especulação, tem oferta e tem demanda, mas preço negativo foi absolutamente inédito. Então, Marcelo, bem-vindo ao Dunk Entrevista. Obrigada por você estar aqui conosco Imagino. hoje. E, em primeiro lugar, queria que você, por um minuto, se apresentasse e depois ajuda, por favor, a gente a explicar o que está acontecendo nos futuros de petróleo. Claro, olá, boa tarde, Berenice, boa tarde a todo mundo. Bom, sou então Marcelo, como a Berenice explicou, a gente já trabalha no mercado financeiro aqui com foco em commodities já há 15 anos. Já trabalhei com o mercado de energia e também no mercado de grãos e, de forma geral, boi gordo também. Então, a gente tem uma experiência um pouquinho aí em cada um dos setores. Realmente, isso que aconteceu aí nos últimos 2 dias aí no petróleo, no preço negativo, foi um fato inédito que pegou muita gente desprevenida por não sequer colocar em perspectiva essa possibilidade, né? Até uma questão que você citou que você trabalha com opções, uma das coisas que a gente usa para precificar uma opção são os modelos, e nos modelos nenhum se prevê preço negativo para as opções. Claro que é possível colocar isso dentro da modelagem de precificação, com certeza, mas nos modelos que habitualmente todo mundo se usava, não se previa isso no mercado de petróleo. Então foi uma grande surpresa. E o porquê realmente disso aconteceu, o que vem acontecendo, o mercado todo vem se deteriorando por conta claro, do corona, né, e o Covid. E no petróleo não muito diferente, na verdade é uma das principais mercados afetados pelo isolamento social que vem sendo praticado em grande parte do mundo. No isolamento social, as pessoas basicamente ficam trancadas dentro de casa. Quais são os mercados que se consome, de onde vem a demanda de petróleo? Acho que a grande maior demanda é o setor de transporte. No setor de transporte, seja ele aéreo ou de navegação e mesmo terrestre, basicamente de caminhões, a gente não teve aí grande variação, grande oscilação nesse consumo. Mas, por outro lado, no grande, que é um consumo também muito relevante dentro do total, que é o consumo de viagens de passageiros normal, né? Que não meios de transporte, meu, seu, como locomoção dentro de cidades, e mesmo viagens de turismo que foram completamente paralisadas. E com isso você deixa de ter uma demanda, a redução de demanda foi muito abrupta, rápida e em grande intensidade. Essa redução abrupta de demanda, mesmo com a atuação da OPEC, agora recente dos Estados Unidos e outros países também seguiram aí junto até o próprio Brasil na redução de oferta de produção de óleo, ela não acompanhou na mesma ordem de grandeza que a demanda foi reduzida. Isso acontecendo, você passa a ter, obviamente, um acúmulo, uma formação de estoques diários. Esses estoques diários, o estoque estático, que a gente pode chamar assim, então grandes tanques de armazenamento, onde você possa colocar esse óleo para ser armazenado, para depois ser utilizado, não se constrói essa estrutura física de uma hora para outra. Não é rápido fazer isso. E com esse acúmulo de estoque, estamos chegando muito perto do limite de capacidade de armazenagem, isso no mundo como um todo, de forma geral. Mas, especificamente, se falando do contrato do WTI, que é o contrato que apresentou preço negativo, ali basicamente numa região dos Estados Unidos, no hub, onde você não tem, ele está mais esgotado do que os demais. E o que faz um preço ficar negativo ali? O que fez o preço, no caso do petróleo, se tornar negativo? Não era mais o preço, não é que o petróleo vale negativo, então para eu ter eu tenho que receber dinheiro. Não, é basicamente pelo quanto custa eu retirar aquele produto daquele lugar e levar para armazenar em outro local.
Uma curiosidade, por exemplo, hoje, na manhã de hoje, aproximadamente 36 navios tanques estavam flutuando na costa oeste americana, todos repletos de óleo. Qual o custo de uma tripulação, o alimento e o próprio combustível desse navio para ele ficar circulando, andando em círculos na costa americana parado, todo cheio de óleo? E é só o volume disso, a gente está falando em 20% da demanda total de óleo de um dia. Então, quanto custa essa armazenagem, né? O que a gente pode ver até de como o efeito disso na curva dos mercados, eu vou compartilhar com vocês uma tela onde a gente começa a ver aqui essa linha branca e essa linha laranja aqui no gráfico de cima, mostra o movimento de preço dos futuros. No caso, essa linha branca é o contrato de vencimento maio, que é o que expirou agora, que teve início da entrega física, e a linha lá em laranja é o contrato junho, então o segundo vencimento, que agora passou a ser o primeiro. Então a gente pode ver que os dois vinham se comportando, andando muito próximo. Esse é um gráfico onde nós estamos vendo aí dos últimos 10 dias, e no dia 20 aí, que aconteceu na segunda-feira, houve esse movimento, essa queda abrupta, onde o preço saiu de 17, 18 dólares o barril que ele estava, e chegou a atingir a mínima, né? Não, mas de 40 dólares negativo, 40,32. Onde, É ou como seja, se esse, tivesse sendo precificado, então, todo esse custo envolvido na extração, no armazenamento e também no transporte do petróleo, desde onde ele é explorado até onde ele é comercializado. E perfeito. esses contratos de futuros, que agora nós estamos olhando nessa tela, é possível se fazer a entrega física. Então, Sim, esse contrato, ele reflete muito claramente esse link entre toda essa circunstância física que você agora acabou de explicar e clarear para a gente, com o que está acontecendo no mercado de futuros, que precifica cada um desses barris para entrega em uma determinada data. Então, naquele momento que você estava chegando perto dessa data de entrega, não tinha onde entregar. É isso? perfeito. A questão da entrega física não é nem a possibilidade, e sim a obrigatoriedade. Claro que os participantes todos não são obrigados a entregarem ou receberem o contrato. Você tem um período onde há o início da entrega física. Se você Perfeito. continua com a posição comprado ou vendido em contratos futuros e entra neste período, você tem, no caso do vendedor, ele tem a obrigação de entregar, e o comprado tem a obrigação de receber dentro deste intervalo. Claro que Perfeito. neste intervalo você ainda tem contrato, ainda pode se negociar durante alguns dias, mas basicamente se você passar esse período, você vai receber o óleo, vai ter que retirar esse óleo e armazenar ele em algum lugar. E é o que Excelente. aconteceu exatamente ali. Então, tinha uma posição grande de futuros, onde, além de tudo, da pessoa, do participante, que provavelmente pode ter sido algum grupo, enfim, falam-se que pode ter sido alguma posição de fundos, os ETFs, que aqui, então, não é um participante mesmo do mercado de óleo, enfim, é uma posição basicamente de risco, né, de especulação, onde ele não tem Financeira, interesse, né? exato, ele não tem interesse em entregar nem em receber óleo, mas ele estava numa posição muito grande e foi nesse dia. E ele teve que entregar. Então, e onde que quem vai comprar isso? Quem vai comprar, ele vai fazer exatamente essa conta de, peraí, onde eu vou armazenar? Onde eu vou vender? Quanto vai me custar retirar isso e segurar e entregar numa segundo momento para num outro vencimento? Até a gente pode verificar agora neste gráfico, é o que a gente chama da curva de preço, como que está a curva de preços hoje. Esses, Nesta curva de preço, agora só mudando para apresentar só a curva de hoje e dos últimos dias. Então a gente pode ver que essa curva em laranja é a curva de hoje, a curva em verde é a mesma curva de uma semana atrás. O que é essa curva? É todos os vencimentos, todos os contratos futuros que estão sendo negociados naquele dia. Então essa curva em laranja são os preços de hoje de todos os vencimentos de óleo ao longo da tela, possíveis de negociação. Então, se eu hoje comprar o petróleo e levar para entrega física o contrato de junho, eu consigo vender e receber ele, capturar o preço de 14 dólares e 50.
Só que para isso, então, eu vou poder entregar esse contrato daqui a um mês na bolsa, eu vou entregar fisicamente. Comprei por quanto? Se eu comprar por US$ 10, ótimo, vou ganhar aí, por você vender por 14,50, vou ganhar US$ 4,50. Porque quanto me custa essa armazenagem ao longo deste um mês? E quanto me custa? E se lá na região onde está o Cushing, se eu comprei, eu recebi hoje, não tem onde eu armazenar, então vou ter que tirar, extrair esse óleo de lá, que eu vou receber, levar para algum lugar, então transporte, armazenar e transportar de volta e entregar novamente daqui a um mês. Então isso tudo, essa diferença de preço, vai te sensibilizar e vai te demonstrar isso. E além disso aqui, também a curva começa a demonstrar também que uma expectativa toda do mercado que o óleo não deve permanecer nesse preço, a demanda ela vai voltar em algum dado momento. Então essa curva longa, a gente pode ver que aqui em 2030 os contratos de bem longo já são negociados em torno aí da casa de US$ 50 o barril, que Perfeito. vale, que é muito relevante, bem sensível, né? Sim, quer E dizer, quando a gente olha para essa curva e pensa em termos de decisões de hedge, a gente poderia pensar, por exemplo, que para quem precisa de petróleo como um insumo, como uma companhia aérea ou então, enfim, companhias de transporte em geral, que tem o petróleo como insumo, quer dizer, uma super oportunidade para fazer um hedge num preço historicamente muito baixo. E aí, para o sim, vendedor, um momento difícil, mas um momento que está atrelado a uma situação de crise que a gente não previu, que a gente não botou nos nossos modelos, nem nas nossas matrizes de risco, né? Porque de fato pegou todo mundo de surpresa. Então, momento difícil, mas o próprio mercado de futuros sinalizando que essa situação, né? Expectativa é que ela não perdure assim tanto por tanto tempo. Mas a gente olha ali até o final desse ano preços abaixo de US$ 30 o barril, né? Segundo essa curva. exatamente. Ele vai começar aqui, os vencimentos eles passam a ter exatamente o 30 já realmente no final do ano já tem já ali 35, os futuros de dezembro ali já estão acima, mas ainda assim é um preço ainda relativamente baixo, né? E esse formato de curva, assim como você falou, também é um formato de curva que estimula exatamente a formação de estoque. Porque se eu comprar, se eu tiver onde armazenar, eu conseguir comprar petróleo a 14 e vender para daqui a um ano ali a 35, a gente está falando uma rentabilidade de 150%. Hoje você não Perfeito. tem essa rentabilidade em nenhum lugar. Só que, claro, você tem que colocar o custo de armazenagem. Então, este Claro. formato de curva, ele vai exatamente propiciar, estimular o acúmulo de estoque. Só que o acúmulo de estoque, você passa a ter uma limitação de disponibilidade de onde eu posso armazenar, né? Porque não é uma mercadoria, não é uma commodity que eu posso empilhar em qualquer lugar. Sim. Mas com esse prêmio todo aí, provavelmente, se eu tiver onde carregar, vale a pena, né? Sim, como até eu falei na questão dos navios, do navio petroleiro, onde estão parados. Então, você já começa a ter alguns movimentos de companhias alugando um navio inteiro para deixar ele parado para carregar esse estoque, para poder carregar esse óleo que passa a ser vantajoso em algum dado momento, ou às vezes não, é necessidade, assim como o que fez acontecer com o preço ficar negativo. E interessante, né, Marcelo? Porque nesses momentos de crise e que a gente é surpreendido por movimentos de muita volatilidade no mercado, a gente vê como o hedge para companhias não financeiras pode ser, se não a salvação da lavoura, mas pelo menos mitigar os impactos negativos desses movimentos adversos. Recentemente a gente acompanhou um pouco o caso da Enalta, que foi uma das companhias que anunciou, né, que fez cerca de 30% das suas vendas em hedge. E ele, para isso, usou opções, comprou puts, então comprou o direito de vender esse petróleo a US$ 51, ou seja, um nível que a gente agora está vendo só para datas bem longas e um nível que provavelmente para ele, naquele momento em que ele fechou o hedge, fazia sentido, mantinha a margem do negócio e ele foi lá e travou.
Por que não fez 100%? A gente precisaria fazer uma investigação maior, mas pelo menos esses 30% que estavam arrediados agora não serão comercializados nesses níveis de preço bem mais baixos que a gente está verificando, né? Então, Sim. nessa hora a gente vê que a companhia que faz o hedge e que, além disso, consegue manter caixa, consegue também seguir com suas decisões de investimento no momento em que liquidez é ouro, né? Perfeito. E nesse caso, com a estrutura do hedge através do mercado no derivativos de opções, ele, principalmente para as empresas não financeiras, é uma vantagem gritante exatamente na questão de liquidez, porque ela não te consome caixa no mercado volátil como o petróleo, enfim, que onde você tem a liquidação de ajustes diários. Se ela tivesse, no lugar de feito a put, vendido futuro, no dia seguinte, se o mercado subisse, ela teria que ter um desembolso de caixa, que isso pode atrapalhar aí a liquidez dela, a saúde financeira da companhia. No caso de uma compra da put, que é o que ela fez, ela pôde participar de toda essa queda, enfim, depende do contrato aí que ela fez essa fixação, mas ela vai ter essa proteção toda da queda sem ter nenhum envolvimento aí de fluxo de caixa ao longo do caminho, que é igual a gente costuma falar, o seguro de carro, né? A gente contrata, faz o pagamento do prêmio e passa a ter o direito de vender para a seguradora o seu carro. Se ele der uma batida, enfim, perder seu valor, você vai vender ele pela tabela FIP, pelo preço contratado. Aqui ali na tela, eu coloquei também, só para a gente ver o tamanho do movimento, a mesma curva de 6 meses atrás. Então a gente pode ver aí que 6 meses atrás os futuros estavam sendo negociados, ali os primeiros contratos, em torno de 56, 55 dólares o barril. Então, vamos pegar aqui o mesmo futuro agora, o junho, que é o que teve, que está sendo cotado a 14, ele estava sendo negociado nessa época a 54. Então ele caiu para 14 dólares o barril, mesmo até esse negativo, né, ali o maio. É muita coisa, né? Sim. Então, toda essa queda, essa proteção, a empresa conseguiu se proteger e ela deve fazer isso, né? Deve buscar a saúde disso. Como a gente fala em produção no setor de commodities, seja ela agrícola ou no caso de energia, as indústrias devem procurar e focar o seu esforço no que ela sabe fazer, que é produzir. E claro que a estratégia de comercialização é muito importante. Só que ela deve fazer parte e entender a sua composição de custo e entender a sua composição de faturamento. Se 30, 40, 50%, qual é o percentual aí que deve ser redeado, daí cada empresa, que ela tem a questão de quebra, o que pode acontecer, mas ela deve ter um mínimo, sim, obrigatoriamente, que ela deve buscar essa proteção de alguma maneira, da forma mais eficiente que lhe cabe. Sim, perfeito. E o ponto que você trouxe também é muito interessante, porque nesses momentos de grande volatilidade, os contratos futuros trazem ajustes diários que, para bancos, tradings, investidores profissionais, fundos de investimento, talvez não seja tão difícil, digamos, de administrar como, por exemplo, quando você é o financeiro de uma empresa não financeira, cujo teu objetivo deveria ser não estar ali controlando aquele dia a dia da volatilidade financeira, mas sim pensando como o financeiro apoia as decisões operacionais e a estratégia do negócio, né? Então, Perfeito. usar operações de hedge que tem um ajuste só no vencimento ajuda justamente a proteger o caixa ao longo desse caminho, né? Então a opção tem essa função, embora tenha um custo inicial que é o prêmio, mas via de regra vale muito a pena, né? E esses prêmios Exatamente. estavam encarecendo bastante com esse aumento de volatilidade, não foi? Sim, sim, sim. A volatilidade dos contratos ela subiu, chegou a sair a quase 300% de Uau. volatilidade, os contratos mais curtos, né? Sim, volatilidade desse tamanho que para algumas moedas e algumas commodities estão equiparadas aos níveis da crise de 2008 e outras que estão ainda maiores, né? Então, sim, sim, sim. Principalmente no caso no petróleo, é um preço um nível de volatilidade que a gente nunca viu, nunca observou antes. E seja em guerra, épocas de guerra que já tivemos, ou de alguns outros choques, a medida da OPEC, quando ela teve também ali no passado, onde eles aumentaram a produção, né, e contrariando a expectativa do mercado, e o mercado caiu ali de em torno de 100 dólares o barril. Foi na época que se desenvolveu o mercado americano de shale.
enfim, você teve uma mudança grande ali de mercado, né, da composição. E hoje foi uma coisa, um evento completamente extraordinário. Marcelo, e a gente sabe que muitos investidores e empresas também trabalham com o hedge de correlação. Ou seja, às vezes o seu negócio está ligado a um preço, mas não é exatamente aquele que é negociado no mercado. E por sua vez, também existem dentro do mercado financeiro correlações entre os diferentes commodities e moedas. Nesse momento, esse movimento que você viu no petróleo, ele esteve correlacionado com outros mercados ou foi bem focado no petróleo mesmo? Não, ele foi um, assim, claro, ele tem uma relação com outros mercados, mas não na mesma ordem. E, tanto é, dentro do próprio petróleo, a gente tem dois contratos hoje no mundo grande amplamente negociado, o tipo Brent, que é negociado na Europa, o futuro é o contrato futuro europeu, e o WTI, que é o futuro americano. O Brent não foi negociado a valor negativo e também caiu, sim, mas não caiu na mesma ordem de grandeza. Então, ou seja, ele é um movimento exatamente realizado, concentrado ali, localizado, né? Onde foi claramente o problema. E é até é interessante você falar a questão da correlação, que às vezes algumas companhias, algumas empresas fazem, buscam talvez o seu hedge através de ativos relacionados e não noção de onde está o seu risco efetivamente. Então, vamos pegar, por exemplo, então, nesse caso, uma empresa que faz uma produção de óleo tipo Brent e vai lá, faz o seu hedge no WTI, acaba tendo um prejuízo, uma mudança completamente grande, oposta de fator e de ordem de proteção e, de fato, inclusive, de fator de risco. Então, claro que a gente busca, quando a gente vai falar de hedge, de relação, a ideia é, se você quer mitigar risco, buscar se aproximar mais do seu ativo de risco que você tem. Claro que quando você não tem essa opção, os ativos correlacionados são, sim, é melhor alguma coisa relacionada do que nada. Mas Sim. a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Para não, às vezes, não se proteger de alguma coisa que você sequer tem o risco. Perfeito. E nas crises a gente percebe que as correlações elas diminuem, justamente porque os Né? ativos começam cada um a andar para um lado, né? A volatilidade fica muito Perfeito. grande. E, portanto, se você tem um hedge de correlação, essa é a hora que você tem que acompanhar muito de perto esse hedge para eventualmente ajustar, né, o volume, o número de contratos, Sim. dada a variação na correlação. E nesses momentos a gente tem, como você falou, as correlações podem ser quebradas, que a correlação é uma medida estatística. E se você tem algum evento isolado daquele ativo naquele dia ou naquele vencimento, a sua correlação, seja de funda mesmo, fundamental, mercadológica, qualquer tipo de relação, ela pode ser quebrada a qualquer momento. E isso vai ter um impacto muito grande. Então, claro, obrigatoriamente isso tem que ser buscado, tem que ser analisado e supervisionado constantemente. Perfeito. Marcelo, tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar ou trazer aqui para o nosso debate? Não, acho que as empresas, eu acho que devem buscar realmente essa questão do uso dos derivativos, principalmente no mercado de commodities. O Brasil aí como um grande produtor de commodities, em sua grande parte aí agrícolas, mas enfim, a utilização disso cada vez mais para as empresas, né? Digo, seja os produtores, os comercializadores, toda essa cadeia que gira em torno dessa produção que o Brasil e na prática a gente acaba não vendo, né? Então, não é, apesar de a gente achar que sim é um mercado grande, é um mercado comum, mas a utilização do instrumento, do preço da commodity em si, ele não é tão frequente, tão aplicado. E a gente começa, principalmente nos momentos de crise, perceber como ele deveria ser e como ele faz falta nessa hora, né? E, então, eu acho que se puder ficar aí uma sugestão, uma dica para as empresas que copiem aí o exemplo como você citou e passam, busquem o uso, busquem a sua ferramenta. Claro que cada uma tem a sua realidade, o seu momento, mas busquem aí a utilização de algum instrumento, de alguma proteção, pois isso pode colocar em risco tudo que você sabe fazer, né? Que é a sua produção por conta de um erro que você deixou de se proteger.
Perfeito. Aqui não focamos em câmbio, mas para todos os preços que estão referenciados em dólar e que a empresa está aqui no Brasil reportando os resultados em reais, né, gerando e gastando caixa em reais, também depois tem o componente dólar a ser acompanhado, Sim, sim, também, claro, tem os seus instrumentos de hedge. Né? exatamente. Mas muito bem. Marcelo, super obrigada. Agora sim ficou mais claro para nós o que aconteceu com o petróleo. Adorei esses gráficos que você dividiu conosco, ajuda a ilustrar melhor o que aconteceu. E muito obrigada pelo seu tempo. E para quem Imagina. está assistindo e gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista, deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque toda semana eu entrevisto alguém assim, inteligente, interessante como o Marcelo, para contar para a gente o que está acontecendo no mercado financeiro. Obrigada, Marcelo. Imagina, obrigado a você pela oportunidade. Parabéns aí também pelo canal. Uma boa sorte aí para todos. Obrigada. Boa noite.